Alô, sejam bem-vindos ao Café com Sassá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas acontecem aqui, na mesa, entre um gole de café e outro. É quando a gente baixa a guarda e sobe o nível. E o Café com Sassá está aqui para atravessar o palco e sentar nos bastidores da liderança. Porque o resultado a gente vê, todo mundo vê. Agora, os dilemas, as dores silenciosas, as decisões difíceis, isso ninguém vê. Isso fica longe dos holofotes. Eu sou Salete Deon, ou Sassá, fundadora da Deon Consulting, estrategista de carreira e desenvolvimento de lideranças, uma peregrina do caminho de Santiago de Compostela, apaixonada por café, por conexões e por impactar pessoas. Por uma boa conversa. Por uma boa conversa. E se tem algo que o caminho me ensinou, é que a jornada não precisa ser solitária. Nós caminhamos com as nossas histórias, nós caminhamos com as nossas escolhas, com as nossas dores invisíveis. A gente caminha com a nossa coragem e a gente caminha com as nossas conexões. E o Café com Sassá, ele nasceu para isso, para mergulhar na essência, para revelar o que sustenta uma trajetória por dentro, para provocar reflexões, para ativar decisões e para transformar uma experiência em legado. Porque líderes passam, legados ficam. E tem conexões que nós estabelecemos ao longo do caminho que nos ajudam a entender melhor a profundidade de uma boa conversa. E hoje, esse episódio toca exatamente neste lugar, nessas conexões humanas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma mulher que une a profundidade da análise psíquica com a visão estratégica de negócios. São uma daquelas pessoas que a gente conhece que só pelo estar presente a gente já relaxa, a gente desacelera, a gente passa a escutar mais, a gente até fala um pouco mais pausado. Porque ela não ocupa o lugar pelo volume da voz, mas sim, você ocupa o lugar pela profundidade da escuta genuína e colocando essa escuta genuinamente a serviço do outro. Dorinha, Dora Ferro, minha querida amiga, seja bem-vinda ao Café com Sassá. Obrigada, amiga. Obrigada, Sassá, por essa oportunidade, por esse momento tão especial. Eu diria assim, né, que a gente sempre está olhando para a chegada, mas essa caminhada, como momentos como esse, é aproveitar o caminho. Exatamente. Né? Aproveitar o caminho desde a chegada, desde desfrutar de um café, certo? Isso. Tranquilo. Aproveitar Tranquilo. o caminho. Aproveitar o caminho. E quantos, né, na nossa jornada, a gente esquece de aproveitar o caminho. Exatamente. Porque a gente, às vezes, está tão ansioso com a chegada que não vê nada pelo caminho. E eu digo isso por mim, né? Por quanto eu andei sempre com esse olhar da chegada e não aproveitei o caminho. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: como foi a sua jornada para chegar até aqui hoje? Por onde você passou? Né? Como estava o trânsito? Você viu como estava o dia lindo hoje? E a pessoa: não vi isso. E a jornada, ela também traz, né, Dora, a jornada da nossa vida. Quem nós somos até chegar aqui hoje? Sim. Porque quando as pessoas olham para você hoje, dizem assim: puxa, mas a Dorinha está muito bem, mas que estrada foi essa? Que caminho foi esse? Dorinha, se apresenta para a gente. Se apresenta aqui para o Café com Sassá. Quem é a Dorinha? De onde você vem? Então, bom, primeiro, né, agradecer realmente profundamente essa oportunidade, esse espaço. E antes de falar de mim, como você trouxe a sua visão sobre a minha pessoa, eu também quero trazer a minha visão sobre você.
Aqui o Café com Sassá, de todos os episódios, né? Eu não perco nenhum. Eu diria que se eu pudesse dizer uma única palavra que reflete o que é o Café com Sassá, eu diria que é partilha. Acho que esse é o seu esse projeto idealizado por você, acho que o teu grande ponto é essa partilha de experiência, de conhecimento de dores, né? De alegrias. Então, é uma partilha né? Que a gente aqui estamos nesse momento. Obrigada por essa partilha. Eu que agradeço. E mais que isso, aí falando sobre você, que é importante as pessoas entenderem essa minha visão sobre a Sassá e que me conecta muito com ela. A Sassá, usando aí uma metáfora, eu vejo ela como girassol. Uau! Porque o girassol, ele sempre está em busca de luz, de algo que, né, traga para ele, que o alimente. A luz é um alimento, né? E mais que isso, né? Quando nós passamos juntas, não só no momento de transição da nossa carreira, estávamos juntas, mas na própria pandemia, eu vejo a Sassá naquele momento como foi um grande girassol na minha vida. Teve uma noite em que ela convidou todo o grupo que estava passando pelo outplacement, né? Então, nosso processo de transição. E ela ali nos convidou a cozinhar, cada um na sua casa, mas foi assim um jantar online. E ela foi orientando o cardápio, nós compramos as coisas. E ali eu pude perceber que ela era ali o girassol líder, né? Mas era como se nós fôssemos todos ali girassóis. Que num momento... Por que eu falo essa metáfora? O girassol, quando ele está vivendo um dia nublado, ele se volta cada um para si, né? Ali um para o outro, para que eles se forneçam, né? Tanto luz como calor. Então, essa é uma troca. Certo. E ali nós éramos talvez uma plantação de girassóis. E você era o grande girassol mestre. Estou aqui emocionada. Então, Sassá, eu te vejo como um grande girassol. Ai, obrigada. Eu vou levar isso com muito carinho, essa metáfora, tá, do girassol, porque eu também amo girassol, né? Vars, que você conhece, também ama girassóis, certo? Então, vou levar com muito carinho, de verdade. E olha, eu confesso que ontem à tarde eu procurei muito girassol para lá na região, vindo para cá, parei em 2 lugares, eu não encontrei girassol, porque eu queria trazer o girassol para você. Mas não vai faltar oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, e falando agora voltando, né, sobre isso que você trouxe sobre mim, que mais do que uma avaliação de currículo, né, a essência. De onde você vem, né? E aí eu posso dizer que o que eu sou hoje nasceu em um lugar onde as empresas, elas normalmente não permitem. Do que eu sou hoje nasceu num silêncio. E as empresas não permitem o silêncio. Porque, por incrível que pareça, nós seres humanos, nós temos uma capacidade extra-humana de suportar dores barulhentas. Opa, quantos ruídos, não? Quantos ruídos. Aí, quando a gente fala em dores barulhentas, o que seria dores barulhentas? São as nossas demandas, os nossos projetos, a nossa posição social, né? Tudo isso a gente consegue ir dando conta, ir se sustentando nisso. Mas o que nos paralisa é o silêncio. Porque no silêncio nós precisamos nos despir da nossa posição social, nós precisamos nos despir do nosso crachá. E aí a pergunta, quando eu tiro tudo isso, esses ruídos, esses barulhos, o que sobra? Então, foi no silêncio que eu precisei encarar, olhar para isso que você trouxe hoje, dessa minha essência, né? E, assim, né, como que tudo isso foi surgindo? Óbvio que tem toda uma constituição da Dora que sou hoje. Sim. Né? Então, o que é muito a minha base? A família, né? De onde você vem, Dora? Eu sou de Adamantina, Adamantina? Interior de São Paulo, lá próximo já ao Mato Grosso.
nasci em Adamantina e, né, aí vim para São Paulo para estudar, depois trabalhar. Então, toda a minha trajetória profissional, basicamente quase toda ela, foi constituída aqui em São Paulo. Uhum. Aqui em São Paulo eu também me casei, né? Tenho meu marido, Marcelo, e tenho a minha filha Marina, que está com 23 anos. Super Marina. A Super Marina, que está numa trajetória profissional, iniciando a trajetória profissional dela. E como é bonito acompanhar. É bonito acompanhar e também, né, perceber ali as suas angústias e a nossa experiência, como pode ir acrescentando também, né, para que ela, eu diria, sofra menos do que eu sofri nesse caminhar. Esse é o objetivo, né? Não sofra tanto com tudo aquilo que é exigido. E aqui, Dora, quando você traz essa tua história de onde você vem, da tua essência, onde que você vê que a tua liderança, o teu jeito de liderar, com essa, trazendo calma, trazendo essa serenidade, onde que ele realmente começou? Bem, a minha liderança, ela começou... Eu não vou falar ainda como ela começou, mas eu vou falar a forma com que ela começou. A minha liderança, ela não começou com um cargo. Ela começou num desconforto. Foram alguns desconfortos, mas teve um que foi muito, muito relevante. Porque foi nesse desconforto que eu comecei a observar o humano e, principalmente, comecei a me observar. Então, eu não acredito que uma pessoa possa liderar sem se olhar e se observar. Então, que momento foi esse? Né? Eu estava em uma reunião, nós estávamos analisando os indicadores, fazendo uma análise de orçamento, e foi incrível porque os números estavam ok, mas o humano estava em agonia. Uau! O humano estava em agonia naquele momento. E aí, o que eu percebi, né? O que acontecia ali naquele contexto? Nós estávamos ali olhando linha a linha do orçamento e teve uma linha especificamente que estava... não estava verde, estava em amarelo como ponto de atenção. E era a linha de custos com pessoal. Quando você vai abrindo, tinha ali um custo alto com o plano de saúde dos colaboradores. Vamos abrir essa linha, né? E ali um custo muito alto era em decorrência de um trabalhador que estava fazendo um tratamento de câncer, era um câncer terminal. Então, era um tratamento extremamente alto que estava impactando, oneroso. E ali tinha um silêncio ensurdecedor sobre a dor humana, porque o foco era só no número. Ninguém daquela diretoria, dos diretores, inclusive eu, perguntou ou sinalizou ou falou algo sobre a dor humana, a dor da equipe que era um colaborador antigo de empresa. O interesse genuíno no outro, naquele que está passando por uma jornada que não se sabe qual será o desfecho. E o impacto daquilo na equipe. Então, por isso que eu falo, os números estavam ok, mas o humano estava em agonia. Então, o que eu percebi ali? Foi nítido para mim. Que liderar, além da entrega dos números, das metas, liderar é uma consciência do impacto psíquico que nós podemos causar no outro. Que eu percebi ali também, Sassá, que assim, a indiferença ela não é neutra. Que o desprezo é uma forma silenciosa de violência. E é interessante isso, né? Porque eu até observo muito isso quando eu estou interagindo com grandes líderes, que eu digo o seguinte: quando você chega na sua casa, no final de uma jornada de trabalho, você leva o seu líder consigo para a mesa de jantar. Sim. Você pode levar o líder falando, nossa, quanto eu aprendo com ele, o quanto que eu estou me desenvolvendo.
e traz uma coisa boa para a família. Ou eu chego em casa, eu falo todos os palavrões que eu não repetiria aqui no Café com Sassá, sobre aquilo que o líder representa para mim, e eu levo isso para a minha família, inclusive para os filhos que estão começando a entender o que o trabalho significa. Sim. E se essa dor que está sendo levada para dentro de casa. Então, quando eu digo para o líder que ele está levando o líder dele para dentro de casa, se ele lidera pessoas, eu digo, sua equipe também está levando você. Então, Não tenha dúvida. como você está levando o líder? Então, tem momentos na nossa trajetória que a gente precisa mergulhar mais nessa nossa essência, entender efetivamente quem a gente é. E aqui a gente olha e diz o seguinte, o que eu quero fazer com isso? Quando você tem esse despertar, como você teve nessa reunião. Então, Dora, conta pra gente qual foi o momento de coragem que você teve de olhar e dizer o seguinte, puxa, não é mais isso que eu quero, isso não me representa mais. Que momento foi esse? Foi quando eu fiz o movimento de transição da minha carreira. Né? Foi um movimento de coragem, porque eu estava, né, num cargo executivo, eu estava, que o mundo corporativo chama de chegada, eu transitava de forma muito tranquila entre presidência, diretoria, participando em reunião de conselho, e só que aquilo, né, esse momento já não me representava mais, eu estava sufocada. Então, eu precisei ter coragem para sair dessa água que é mapeada por controles, indicadores, aquilo que é controlável. Sim. E eu mergulhei na psicanálise, né, não como um complemento ou como um hobby, mas como uma experiência de vida e como também uma decisão de vida, né? De um novo patamar da minha vida profissional. De onde veio isso? De onde veio essa escolha pela psicanálise? Acho que basicamente duas situações. Primeiro, já no meu, ainda, né, no mundo corporativo, eu comecei a atuar numa ONG, é a maior ONG hoje no Brasil, né, que trabalha a prevenção do suicídio, que é o CVV. Então, eu fui voluntária no CVV. Então, aquilo foi me despertando sobre essa escuta, sobre a dor do outro. E o meu próprio processo, né? Quando eu passei por esta reunião, né? Que ali eu me vi sufocada e perdida, eu comecei a fazer terapia, né? Então, ali também me despertou, né? Me despertou sobre esse caminho, essa possibilidade. Então, foram esses dois, talvez assim, né? Esses dois motores que me levaram a olhar para isso. E aí, o que eu digo? Quando eu falo que eu mergulhei na psicanálise, e é totalmente diferente, porque você sai dessa coisa mapeada de controle, indicadores, aquilo que você é tangível, para a subjetividade humana. E a subjetividade humana, como ela é composta? Né? Ela é composta de experiências, de dores, desejos, pensar diferente, que isso estrutura a singularidade do ser humano. E a forma como ele vê o mundo, como ele percebe, como ele interage, né? Como ele interpreta. Então, isso é muito... Por isso que a gente chama até de subjetividade. Né? Então, eu mergulhei nisso. Então, foi um ato realmente de coragem. E esses atos de coragem, você sabe que eu também fiz uma transição lá atrás. E hoje eu acompanho muitos executivos que estão nesse momento de não pertencer mais àquele espaço. Sentir isso aqui não é mais para mim, mas também eu não sei muito bem o que é. E muitas pessoas que estão, inclusive, em sofrimento, né?
Você sente hoje que muitas pessoas ainda permanecem anos nesses lugares que já não representam mais quem elas são e elas continuam lá? Sim, total. O que as impede de dar um passo em direção a entenderem quem são elas neste momento de vida e carreira? Para mim, eu tenho comigo que o que mais impede nesse movimento é a dificuldade de olhar para nós mesmos, né? Porque hoje a gente vive num mundo de muita informação, nos estimula a produção constante, a realização, a um cargo, né? Nos estimula não ao ser, mas ao ter. Então, isso dificulta qualquer ser humano de parar e olhar para ele, né? De entender onde eu estou hoje, né? Faz sentido? Tem sentido para mim? Porque, assim, quando eu perco, eu olho para isso e vejo que não há sentido, isso é muito difícil também. Porque a sensação que fica puxa, mas o que eu fiz até agora valeu a pena? Não valeu a pena? Afinal de contas, o que eu fiz da minha vida até agora? E aqui é onde entra, né, a diferença que faz uma liderança na vida de qualquer pessoa, porque você pode estar empreendendo e liderando algo, você pode ser liderado em uma organização, ser líder de líderes, liderar equipes, N possibilidades. Ser o próprio líder, Ser né? o próprio líder, que a autoliderança é muito importante. Então, que experiência você pode compartilhar com a gente que te ensinou sobre liderança e que você, de certa forma, traz consigo até hoje? Quem te impactou? Né? Quem foram os modelos para você também em termos de liderança, Dora? Eu acredito, né, depois de anos de psicanálise, de estudo sobre o comportamento humano, eu não acredito, na realidade, num líder eficiente sem autoconhecimento. Não existe. Porque um líder que ele não tem contato com as suas próprias sombras, né, com seus traumas, seus medos, as suas inseguranças, ele vai projetar isso na sua equipe. E, por certo, ele vai contaminar a cultura da empresa. Então, para mim, um líder ele precisa primeiro se olhar, né? Exatamente essa autoliderança, eu me conhecer para que eu dê conta daquilo que está me trazendo. E aqui a gente pode falar realmente assim, por que isso é difícil? Primeiro, olhar para as minhas sombras. E quando eu estou ali num diálogo com um liderado, que ele vai apresentar ali as suas inseguranças também, as suas dúvidas, muitas vezes o que ele está trazendo é um espelho para mim. E como precisamos ter coragem para olhar para esse espelho? E essa coragem de olhar para o espelho não é tão simples. Porque quanto mais você cresce na carreira como líder, mais sozinho você está. Sim. E essa solidão da liderança, ela faz com que eu me sinta incapaz de compartilhar uma vulnerabilidade. Se eu não compartilho a minha vulnerabilidade, eu cada vez me distancio mais, inclusive do humano que está em mim e dos humanos que estão ao meu redor. Exatamente. Então, isso é algo que eu atuo muito dentro até do método de trabalho, do descobrir, né, do D, que é onde a gente mergulha na essência. É onde a gente procura entender a pessoa em termos de autoconhecimento, quem ela é hoje. Porque quem nós somos hoje, nos 55 mais, né, Dorinha? Não é quem nós fomos aos 20. Claro que não. Então, com toda a nossa experiência de vida, quem nós somos hoje? Mergulhar. Olhar efetivamente, entender assim, que coisas que eu tenho aqui que faço bem, que são minhas fortalezas, que eu amo e que eu deixei ao longo do caminho. Porque a gente acaba deixando ao longo do caminho por N situações, que até não vem ao caso, mas que esse resgate nos ajuda. E aqui a gente até olha, né? Porque você atuando como psicanalista, tem toda essa questão da análise psíquica lá de trás, de coisas que são invisíveis, inconscientes para a pessoa e que estão impactando o presente e busca ser ressignificado.
Já eu atuando do ponto de vista aqui de carreira e liderança, como coach executiva, como mentoria executiva, eu olho muito mais o hoje para o futuro. Uhum. E é muito curioso, Dora, como em muitos momentos eu observo que as pessoas não têm muita clareza dessas matérias. E ao não ter clareza das matérias, às vezes eu estou acessando um profissional que não vai me ajudar naquele momento. Por isso eu volto para a palavra coragem, porque em muitos momentos eu recuso de atender uma pessoa, porque eu digo de uma maneira muito tranquila: eu não sou a profissional que pode te ajudar neste momento para a demanda que você está trazendo. É um psicanalista, é um terapeuta, é um psiquiatra, mas é um profissional de uma outra matéria. Porque o meu foco é olhar daqui para o futuro. E se você não tem essas questões equacionadas, você vai ter uma dificuldade muito grande. Você não vai conseguir olhar para o futuro se tem outras coisas latentes presentes, não é verdade? Sim, isso a gente tem que ter muita clareza, né? Também é aquela coisa do se autorizar, né? Sim. Até onde eu posso ir com essa pessoa. Exato. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando você me pergunta também, né, com relação à liderança, aquela pessoa que fez diferença para mim, eu diria que foi algo muito lindo, porque essa pessoa, ela me encorajou. Ela me encorajou a ver aquilo que estava em mim que eu mesma não via. Então, assim, não é que me deu asas ou me transferiu poder, não é isso. Mas ela me encorajou a seguir ou ser protagonista da minha história. Sim. Isso foi muito legal, sabe? Porque foi um movimento que eu mesma não acreditava. Será que eu consigo esse voo? Ele falou, não, vai lá, você consegue, você vai voar, legal, pode ir. Então, ele me encorajou, né? Você tem condições. E o quanto é importante para a gente ter alguém que olha e vê valor na gente. Que a gente pode realmente contribuir quando a gente, às vezes, está ali meio desconfiado. Se a gente tem aquela capacidade. Porque nós somos, às vezes, muito campeãs em nos sabotarem, em se sentir incapazes de algo. Então, ter alguém que olha para a gente e diz assim, vai lá, estou contigo. E, ao mesmo tempo, o quanto que hoje nós acabamos, de certa forma, fazendo isso nos nossos trabalhos também, quando a gente traz essa crença no outro, que às vezes o outro não está conseguindo visualizar. Exatamente. Né? Eu acho isso belíssimo. E aí a gente olha que tem momentos, né, na vida da gente que eles são muito silenciosos, como você disse assim, quando a gente vai tomar uma decisão de carreira como essa, de sair do mundo corporativo e vou me aventurar por outros caminhos que eu não tenho uma trajetória escrita e é uma sensação inicial de que eu estou começando do zero, como na verdade eu não estou, porque eu tenho toda uma vida que me trouxe até aqui. Então, nós temos momentos silenciosos, onde eles dizem, puxa, será que eu tomei a decisão certa? Como foi isso? Então, você tem algum momento silencioso que você pensou assim, puxa, será que eu vou dar conta? Claro que sim. Nessa decisão, dessa transição, antes disso até, né? Da decisão da transição, mas um momento silencioso para mim, lembra da reunião? Né? Onde, né, os números estavam ok, mas o humano estava em agonia. Eu não comentei o que aquilo causou dentro de mim. Então, ali, aquele silêncio ensurdecedor foi um silêncio que para mim, assim, foi a falta do sentido, né? Para mim, aquilo ficou totalmente sem sentido. E quando se perde, então, sentido, como eu já disse, nenhum cargo, nenhuma promoção vai preencher esse vazio. Então, eu precisei mergulhar nesse silêncio, nesse vazio, para entender que a responsabilidade pela minha liberdade estava dentro de mim mesma. Então, nesse silêncio, esse processo foi se construindo, foi se formando,
né? Não foi fácil, precisei também da terapia. A minha psicóloga foi sensacional também, junguiana. E aí me ajudou nesse processo né, de olhar para esse silêncio e também tomar essa responsabilidade para mim. Não foi fácil, por quê? Primeiro, será que eu vou dar conta, né, de entender a angústia do outro? Porque eu já estava indo para esse caminho da psicanálise. Eu saio de um mundo corporativo onde o título executivo diz muita coisa, né, para ser uma psicanalista. Sim, sim. Uma construção de um novo caminho. Então, isso sim foi um processo de coragem, né? Mas um processo também de muito olhar para o meu silêncio. Exato. E esse olhar para o silêncio, você trouxe uma frase muito interessante. Os números estão ok, mas o homem está em agonia. E a gente observa hoje que a falta de coragem de ter conversas difíceis e transparentes provocam muitos silêncios corporativos que adoecem a organização. É impressionante isso. Sim. Tudo aquilo que eu silencio, ele só vai se potencializando. Perfeito. Negativamente. Claro. Tá? Porque em algum momento vai entrar em erupção. Né? E isso vale também quando a gente olha para as nossas carreiras. Porque se nós estamos em uma organização ou fazendo uma atividade que já não tenho mais tesão de efetivamente acordar e vou e me sinto satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, e só estou deixando ir, né? Eu só estou indo. Né? Chega um determinado momento que isso vai eclodir em alguma coisa. Claro. Ou é numa doença física, ou é numa doença psíquica, mental, N situações. Então, aqui, muitas vezes, precisamos deixar para trás algumas coisas confortáveis. Abrir mão de algumas coisas para acessar outras. Mas esse meio tempo aqui entre o deixar para trás algumas coisas que não fazem mais sentido para acessar o novo, ele é um momento silencioso. Ele é um momento difícil. Né? Sim. Porque você passa, inclusive, a ser questionado, inclusive, pelo seu entorno. Espera aí, mas você, como executiva, vai abrir mão disso para ser psicanalista? Então, Dora, o que você precisou deixar para trás, certo? Para ser a líder na área que você é hoje? Nossa, eu precisei deixar para trás essa suposta líder herói, né? Que tem resposta para tudo, solução para tudo, né? A resposta na hora certa, no momento certo, a solução. E uma coisa que eu precisei também compreender, quando você fala desse sofrimento humano, que a gente carrega isso, né, no ambiente corporativo, e que isso é resultado de muitas, hoje, né, de uma sociedade transtornada. Eu me deparei... Tem um texto de Freud que fala sobre o mal-estar da civilização. Esse texto, se não me engano, é de 1930. E ele diz assim, que o conflito e a angústia, ele é inerente à vida social. Faz parte. Faz parte. Então, como líder, a gente precisa ter essa consciência também que o mal-estar faz parte, que a angústia, o conflito, isso é inerente ao ambiente, ao convívio social. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento, exatamente. Então, quando eu entendo isso, como você traz, né, essa coisa, né, desse sofrimento, quando eu entendo isso, eu paro, como líder, de oferecer, prometer o impossível para focar e mostrar de forma autêntica o que é real, o que é possível. E não assumir uma responsabilidade que não é do líder, que é uma responsabilidade de que o outro esteja ok, que o outro esteja 100%, sim, que o liderado não tenha nenhuma angústia, que o liderado não tenha... Essa questão
de lidar com frustrações faz parte da vida. Eu digo sempre também que você gerenciar conflitos, como você disse, também é inerente ao ser humano. E conflito nada mais é do que gerenciar necessidades diferentes. Uhum. Tão simples parece, mas tão difícil ao mesmo tempo quando eu, às vezes, quero ter uma necessidade de agradar o outro. Então, aqui a gente olha para algo, né, quando você diz de deixar de ser a líder herói. Uhum. Porque o líder herói é aquele que soluciona tudo, que tem resposta para tudo, que dá conta da dá angústia conta da do angústia do outro. outro. Quer dizer, eu faço tudo. É. E quando a gente entra num espaço de olhar para o outro e acreditar que o outro tem todos os recursos, a gente deixa essa necessidade de performar. E a gente passa, assim, a acreditar no processo Uhum. e nos recursos das pessoas e que elas fazem as melhores escolhas. Eu estou vivendo uma jornada muito interessante, Dora, que é uma jornada de maestria dentro de um processo de coaching. E ele parte justamente desta capacidade que você tem de desapegar do resultado. Desapegar Legal, do item isso. de liderar. Uhum. E sim entender que o meu grande papel está no espaço do não saber, da curiosidade, da escuta, do olhar atento. Uhum. Então, quando a gente olha tudo isso, como que a gente vai se despedir dessa necessidade de performar que a gente carrega no mundo corporativo? Os números. Uhum. E a gente acreditar no processo de que, sim, os outros têm todos os recursos que eles dispõem. Eles estão precisando de alguém que os provoque, no meu caso, a olhar para outras habilidades, para outra visão de mundo, inclusive, tipo, tirar a cabeça para fora da organização e olhar para fora. E aqui é interessante porque não necessariamente a gente vai entregar diretamente aquilo que o cliente vem buscar da gente. Não. E é onde a gente precisa ser corajoso. E dizer não para muitas pessoas é muito difícil, como também ouvir um não. Uhum. Então, Dora, você lembra de algum não que você disse ou que você recebeu que, de certa forma, isso foi um divisor de águas? Você realmente, a partir dali, você teve uma outra forma de ver a vida? Sim, claro. Eu diria que o não mais forte foi, né, depois de anos de entrega, de comprometimento, o não no meu última, né, na empresa onde eu estava chegou. Né? Você não faz mais parte. Você não faz mais parte. Então, esse não foi muito difícil, porque isso, assim, desestruturou aquela executiva que eu vinha construindo, né? E, então, como foi lidar com esse não? Foi um trabalho de ressignificar muita coisa. Foi um trabalho de entender que aquele não era o final, né? Mas era um corte necessário para emergir o quem eu sou hoje. E no mesmo dia foi interessante, quando você olha esse momento, depois, né, avaliando, que o não significou naquele momento uma rejeição, mas foi no mesmo dia que eu vi a rejeição, foi um dia de libertação. E isso é para a vida, né? Eu olho na clínica, né, muitos pacientes que vêm, né, com essa coisa da rejeição nos relacionamentos, inclusive, e que a pessoa fica muito focada na rejeição e ela não percebe que é o momento que aquele ambiente, aquela situação já não alimenta mais, já não constrói, não acrescenta. Né? E aquilo, por isso que eu falo, dá conta de entrar no seu vazio para entender que a libertação é de sua responsabilidade. É da responsabilidade, porque é aquele momento que você diz, aqui não. Aqui não mais. É. Ou não mais. Não mais. Porque
só você pode dizer isso. Não adianta todo o teu entorno dizer, a família dizer, isso não serve mais para você e tal, enquanto você genuinamente não olhar para você e disser, não mais. Não mais. E quando a gente não toma uma É uma decisão, escolha, é uma escolha. É. É uma escolha. Se a gente não toma decisão, alguém toma pela gente. Uhum. Então, como você disse assim, aquele momento que a empresa disse não para a Dora, você não está mais aqui nesse ambiente, eu também recebi esse não. E essa rejeição é forte demais. Uhum. Porque é onde você se questiona, puxa, que péssimo profissional eu sou, o que eu fiz de errado, tudo isso. O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito diferente? São muitas perguntas. Uhum. Até a gente entender que, não, eu não fiz nada de errado. Foi toda uma trajetória que deu muito certo. Mas esse ciclo encerrou. E ele descortina para um novo ciclo de uma outra forma. Né? Onde talvez ali você passa a acessar efetivamente os seus verdadeiros talentos, aquilo que te move, né? Essa conexão que nós duas temos com pessoas. E aqui tem uma coisa interessante que eu aprendi recentemente com a Su, que ela disse sobre a importância do não para ela. Ela diz assim, que quando você não diz não, você está impedindo o outro de seguir em frente. Ela diz assim, eu te convido para almoçar. Dora, vamos almoçar? E você diz, vou pensar e te falo. E você já sabendo que você não pode. Se você não diz não, a pessoa fica ali. Na espera. Na expectativa. Uhum. E eu não abro o fluxo de energia para ela convidar outra pessoa que tenha disponibilidade. Isso vale para tudo. Vale para negócios, vale para o dia a dia. Sim. Mas nós temos essa questão de não desagradar o outro dizendo um não. Mas se eu digo, eu libero o outro e o outro fica super agradecido com isso. Então, é um convite que eu quero fazer. Diga mais nãos para os outros e mais sim para você. Porque quando você diz sim para você, você é genuíno. E o outro, inclusive, vai te agradecer. Então, é corajoso, né, Dora? É muito corajoso. Isso. E dentro do não, né, dessa coisa da libertação, do encarar a rejeição, encarar os nãos e ter a coragem de dizer não também. Essa semana eu vi uma frase que eu achei bem interessante, que é: não construa sua casa no terreno do outro. Uhum. É isso, é sobre isso, né? Você não construir tudo que você deseja ser numa expectativa do outro. É como se eu estivesse sempre me alimentando do externo e não do que está dentro de mim. É isso. Né? Então, aqui, a gente olha na jornada que a gente tem que nada como a maturidade, né? Nada como a maturidade. Por isso que, assim, às vezes as pessoas dizem, né, Dora? Por que você falou que você tem 55, quase 56 anos? Digo, porque eu me sinto tão bem, é tão bom a gente acessar os benefícios da maturidade, onde a gente tem a licença poética para dizer não, para dizer claramente o que eu quero e o que eu não quero, para dar limites. Mas vamos lá, isso é você. Porque tem muitos sessentões por aí que não encontraram a maturidade. Ainda são, né, eu vejo na clínica, adolescentes. E eu também vejo muito nos programas de coaching executivo que eu faço. Que muitas vezes a pessoa continua dizendo sim para um ambiente que não faz mais sentido. Continua dizendo sim para fora e dizendo não para o que lhe é mais precioso, para o seu relacionamento, para a sua família, para a sua saúde. Então, esse é um aspecto interessante, né, que a gente olha que, em muitos momentos, o trabalho da gente, hoje, ele deixa de ser um trabalho de impactar mais operacionalmente, como às vezes a gente podia impactar no mundo corporativo, mas que ele passa a gerar um impacto real na vida das pessoas. Certo. E também na cultura da empresa que você está impactando. Quando que você percebeu isso, Dora? Que o seu trabalho que você realiza hoje está impactando diretamente na vida das pessoas?
acho que principalmente pensando assim na clínica, né? É quando os pacientes começam a lidar com os seus medos, as suas angústias, mas de forma consciente. E torna isso, né, essa consciência ali uma base, um suporte para que ele viva as suas angústias de forma até mais leve, né? Sem tanta cobrança, sem tanta culpa. Ainda na clínica, eu acho que o grande impacto é quando um paciente que começa comigo, ele chega ali medicado, hoje são muitos, né, que já chegam medicados assim com às vezes até 3, 4 medicamentos, e com o passar do processo ele vai tirando essa medicação para saber assim, gente, eu não preciso disso, eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta, eu posso ter acesso ao meu sofrimento, à minha dor, entender, né, por que dessa dor, né, ir na causa raiz, porque esse é o trabalho dentro da psicanálise. E aí ele começa a entender que assim, cara, eu posso caminhar sem a medicação. Então, para mim, isso é um impacto imenso. Imenso. E assim, o que me preocupa, né, pensando ainda nessa coisa da medicação, para mim é uma grande preocupação, não que ela não seja necessária em muitos casos, né, mas hoje a medicação ela passou a ser uma muleta para eu não olhar para mim. Né? Então, a medicação me segura nas minhas oscilações. Me coloca em suspenso. Né? Então, assim, cadê? Né, o sentimento de fato. Então, você fica meio que neutralizado, né? Você fica num espaço de anestesia. Anestesia, exatamente. Então, e essa anestesia, eu acabo não acessando essas dores, né? Não as tratando. E é interessante porque uma pessoa me disse recentemente, eu tomo remédio para dormir. Mas eu tomo também para ficar acordado. Olha isso. Então, eu, em toda a minha vida, eu nunca tomei remédio nem para A nem para B. E eu fico pensando assim, o que eu preciso fortalecer na minha essência para que eu não precise, concordo contigo que tem situações que precisam realmente, até você ter um equilíbrio, não discuto isso, mas o que eu preciso fortalecer na minha essência para que eu possa encarar essas frustrações da vida, esse dia a dia, com mais leveza também, como parte da jornada. Sem tanta culpa, tanta cobrança, né? Porque eu trago muito as analogias com o Caminho de Santiago. Tem dias que você pega chuva torrencial, você pega barro, pedra, certo? Ou tem uma bolha, ou está doendo, a mochila está pesada demais. E faz parte do caminho. Como que eu encaro isso? Então, muito do que a gente visualiza hoje, que nos fortalece como guia, como a seta, como direção, são os valores que nós temos presente. Né, Dora? Esses valores, eles são sustentáculo para muito do que acontece no nosso dia a dia. E aqui, Dora, conta pra gente que valores que você nunca negociou na sua jornada, tanto executiva como agora, também atuando na psicanálise e na sua consultoria. Olha, acho que basicamente 3 valores. Responsabilidade, né? Responsabilidade pela minha escolha, né? Por aquilo que eu me comprometo a realizar. Então, é preciso ter muita responsabilidade sobre isso. O outro seria a liberdade, a livre escolha, a livre, né, o livre pensar. Então, para mim, é um valor importantíssimo. E o terceiro, talvez, assim, que é muito forte para mim, é respeito. Respeito sobre o diferente, né? Então, é ser honesta com a essência do outro, né? Sobre o viver do outro, esse respeitar essa escolha, né? Então, respeitar o que é diferente e não aquilo que o traz como o igual, né?
Não é isso, mas é respeitar o que ele traz de diferente. Isso é muito rico. E quando a gente tem uma clareza dos nossos valores, né? As decisões difíceis, elas continuam sendo dolorosas, mas elas deixam de ser tão confusas, né? E aí, quando a gente olha para a base de valores aqui, eu até lembro que ontem eu vi uma fala do Alcaraz, do tenista. Sim. E me tocou muito essa fala dele, porque imagina, ele está lá no topo do mundo do tênis, ele é super reconhecido no mundo inteiro, faz o que ele ama. E ele estava jogando e ele olhou para o técnico dele e disse: "Não puedo mais, tio. Me quero ir a casa." Super honesta com ele, né? "Não puedo mais, tio. Me quero ir a casa." Quantas vezes a gente precisa resgatar esses valores e dizer claramente: não mais. Quero uma pausa. Preciso dessa pausa. E nessa correria que a gente está no dia a dia, às vezes a gente não se dá esse espaço dessa pausa, de parar, fazer essas reflexões e olhar assim: puxa, é uma decisão que eu preciso tomar. Não é pela questão financeira só, ou pela questão financeira. E tem decisões que a gente se orgulha... Não é sobre ter, é ser, né? É sobre o ser. Quer dizer, ele está dizendo: me quero ir a casa. Então, tem alguma decisão que você se orgulha muito de você ter tomado para compartilhar com a gente, Dora? Sim. No processo do meu desligamento da última empresa, enquanto, né, estava ali, né, eu já sabia, né, eu já estava vivenciando que já aquele ciclo estava terminando, eu fui chamada para fazer o processo de transição com o meu substituto. Olha isso. Ui. E eu falei: cara, e aí, para onde que eu vou agora, né? Mas a responsabilidade não deixa não fazê-lo. E aí eu falei: e aí? Como que eu vou lidar com isso? E, de fato, assim, na minha escolha, naquele momento, com coragem, foi fazer o processo de transição. Então, olha só, eu saí do andar onde eu estava, liberei a sala, fui para um outro andar, para um outro espaço. Ali eu já comecei a trabalhar o desapego de cadeira, né, de cargo, de crachá, e foquei naquilo que eu precisava fazer, que era fazer o processo de transição, do repasse, dos projetos e tudo mais. E quando eu fiz isso, para mim ficou muito forte, né? O budismo, ele fala assim, que a raiz do sofrimento humano é o apego. E trabalhar aquilo naquele período, para mim, foi muito importante, porque realmente foi trabalhar um desapego daquilo tudo. Para que eu pudesse estar preparada e mais até, digamos assim, dentro também, né, da visão oriental, me esvaziar para poder estar preparada para um novo momento. Então, foi um ato de coragem, né? E foi interessante, Sassá, nesse momento, porque no último dia, depois que eu fiz toda a transição, no último dia, eu participei de uma reunião né, ali com o presidente e 2 diretores, e um deles falou assim: olha, Dora, eu nunca vi ninguém tão resiliente quanto você, porque eu tinha feito esse processo. Aquilo, para mim, naquele momento, foi assim, um elogio. Depois de tempos, né, olhando e avaliando, né, dentro da psicanálise, foi ressignificar isso. Aquilo que ele chamou de resiliência, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando eu me coloco, né, nessa virtude da resiliência, mas eu fico num lugar onde já não tenha, ou numa situação onde já não tenha mais crescimento, onde não pertenço mais. Não pertenço mais, não é mais recíproco, isso deixa de ser uma virtude e passa a ser o quê? Uma teimosia, né?
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Não que no meu caso tenha sido uma teimosia, porque foi um processo, mas assim, eu fui ressignificando tudo aquilo e para mim, porque fazer aquele processo de transição, eu trabalhei o desapego, tudo mais, mas foi um momento também que eu diria, que eu saí, sabe, assim, com a minha autoestima mais fortalecida, né? Porque eu falei, putz, tá tudo bem, tá ok, né? E a forma com que eu tive a coragem de conduzir tudo aquilo. Então, aquilo me fortaleceu. Então, e é interessante. Mas foi difícil. É difícil, foi porque difícil. Você traz um verbo que é o esvaziar. Eu percebo muito isso em muitos clientes que chegam buscando o seguinte: olha, eu estou percebendo que tem algo estranho na companhia. O meu cargo está sendo esvaziado. Mas ninguém me fala nada. Eu já não sou mais convidado para uma série de coisas e tal. Então, eu estou achando que tem alguma coisa estranha. Se você está achando, é porque tem mesmo. Esse é um ponto do esvaziar. Tem um rompimento, né, do mundo corporativo que você está desligado, me entrega o computador, me entrega as chaves do carro, me entrega isso, aquilo, aquele outro. Quer dizer, eu te dispo inteiro, tá? Tudo aquilo que você tinha, eu esvazio você disso tudo, te deixo nu. Sim. E tem um outro esvaziar, que é esse que você está contando, que é aquele esvaziar silencioso. Você sabe que vai sair, você está fazendo a transição, todo mundo sabe, você já não é convidado para mais nada. Tem uma sensação de que você tem uma lepra corporativa, porque as pessoas nem se aproximam, vai que pega também. E você fica naquele espaço ali, cujo dispêndio de energia é estratosférico. Porque, e ainda você ainda justifica que aquilo ali que você está fazendo é importante, essa questão toda. Por quê? Porque nós trazemos essa responsabilidade muito forte de honrar o espaço. Está tudo bem até aí, mas a gente não consegue perceber o quanto aquilo está sendo danoso, justamente em um momento que eu preciso estar fortalecido para o que vem pela frente, que eu nem sei o que é. Então, esse espaço de trabalho hoje, muitas corporações não proporcionam para uma pessoa que está findando um ciclo, mas que foi muito importante para a organização, não estão dando a mesma atenção que dão em um onboarding. E eu deveria tratar tão bem uma pessoa que está saindo como a que está entrando. Porque se eu estou em uma organização e eu observo que a pessoa que está saindo, independente do nível, ela está tendo um tratamento que eu não considero adequado, eu fico pensando, quando eu sair, será que será da mesma forma? Fica em segurança, né? Fica em segurança. Então, acho que aqui tem um convite interessante, né, de olhar efetivamente isso e até como líderes precisamos tomar decisões difíceis de reestruturação, de desligamento, mas a forma como é feita faz toda a diferença. Sim, eu concordo com você que há muito disso mesmo, né? Esse processo do desligamento ainda, eu digo assim, até não dá para ser diferente, porque a gente vive hoje, né, dentro de uma sociedade em agonia. A gente vê. Então, assim, a gente tem uma expectativa e versus realidade, né? O que a gente está vivendo, que você trouxe agora é a realidade. Então, como que eu me preparo para isso, né? Então, é sempre olhando para mim, dentro da minha escolha, daquilo que está me ferindo, daquilo que eu quero para mim, da forma que eu quero. Porque quando eu coloco uma expectativa no outro, na empresa que eu gostaria que ela fizesse, que ela fosse, ela está dando todos os sinais que isso não faz parte da cultura, né? Às vezes até está escrito bonitinho na cultura, né? Mas o que se respira nos corredores? O que se respira nos corredores, né? É tudo o que se permite.
Então, assim, a gente, de novo, é um caminhar, mas é um caminhar que eu preciso estar muito consciente sobre as minhas potencialidades e as minhas fragilidades, para que eu entenda e faça a minha escolha, independente do que eu estou vivendo, né? Ou a expectativa tem que estar sobre mim, não sobre o outro, isso que eu quero dizer. E essa escolha, ela é muito interessante, porque eu só consigo fazer escolhas se eu tenho algumas coisas presentes comigo. Eu observo hoje muitas pessoas sêniores, executivos sêniores, que hoje não podem fazer escolhas, porque ao longo de sua carreira, mesmo tendo, de repente, uma remuneração adequada, não fez um planejamento financeiro adequado que permitisse fazer escolhas. Então, continuam sendo escolhidos. Sim. E não fazendo escolhas de para onde eu quero ir. O que eu quero fazer nesse momento de vida e carreira? E aqui é interessante, né, Dora, porque tem questões da nossa personalidade mesmo, né, daquilo que a gente aprecia, que o mundo corporativo pode não ter conhecido muito, porque o ambiente até não permitia, mas que hoje você expressa isso. Né? O que você expressa hoje, Dora, que no mundo corporativo não expressavam, e as pessoas que te conheceram lá e te conhecem e veem em você hoje, veem isso e dizem, nossa, Dora, que bacana. Antes de responder isso, você falou, você trouxe assim uma condição, né, que muitas pessoas estão vivenciando hoje nas organizações, que não se preparou, não buscou. Então, que eu preciso trazer assim, trazer a responsabilidade para nós. Para o indivíduo. Para o indivíduo, para mim, para não aquilo. É da organização. Não é da organização, exatamente, né? Então, Jung falava muito, eu gosto daquele, quando ele disse, tem uma frase dele, ele disse, nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Sim. Então, a gente precisa também ter a coragem de olhar para isso e falar assim, cara, errei, não foi o caminho correto, teve um monte de situações que surgiram que me levam a estar onde estou hoje da forma com que eu estou. Mas, assim, aonde eu estou e da forma com que eu estou, eu preciso aprender a lidar com aquilo e transformar de uma certa forma, e como lidar com isso para que seja mais leve, não tão pesado. Então, assim, aí eu volto. Sempre será sobre nós, nunca sobre o outro. Então, como eu reajo a esse momento, essa forma com que, sei lá, o mundo está me apresentando aquela situação, tá? Eu só queria pegar esse gancho para que as pessoas observem isso, né? Sempre sobre nós e nunca sobre o outro. Sobre o outro. Aí, voltando aí à sua pergunta... A minha pergunta sobre a parte da sua personalidade que hoje você coloca em movimento. A minha personalidade hoje que eu coloco... De quem é a Dora? Que hoje você coloca em movimento e que no mundo corporativo, por outras posições, era de outra forma. Nossa. É assim... por anos, né, eu deixei escondida uma sensibilidade que eu tenho, sensível ao outro, ao ambiente, né? Eu sou muito observadora, porque no ambiente corporativo eu entendia e me fizeram entender que ser uma pessoa sensível é sinal de fragilidade. De fraqueza. Só que hoje eu percebo que é o meu grande diferencial. Hoje é o meu grande diferencial, não tenho dúvida disso. Porque eu consigo ler nas entrelinhas, né, de uma crise que muitos não conseguem perceber. Né? Quando você entra num ambiente corporativo, você consegue perceber nas entrelinhas o que está acontecendo e que números, relatórios não demonstram. Eu consigo captar muita coisa que hoje, né, indicadores não mostram, por essa sensibilidade de ver além do que é mostrado e ouvir além do que é dito. Né? A psicanálise nos ensina muito isso, né? Ouvir além do que é dito. Então, para mim,
esse é um diferencial imenso. Então, essa sensibilidade me trouxe, né, essa possibilidade. E aí, aproveitando essa sensibilidade que, né, quando eu saí do mundo corporativo, que eu me permiti emergir, é muito gostoso. Então, hoje, assim, eu estou escrevendo um livro, né, um romance que está ali meio que parado, mas é um projeto que eu vou voltar. Espero que o ano que vem eu consiga voltar. Meu lado, né, assim, de algumas vezes surge alguma poesia que eu gosto. Gente, Dora é uma poetisa. Eu gosto. Conta pra de gente escrever. aí uma poesia que você tenha escrito. Olha, por exemplo, eu falo dessa coisa da sensibilidade. E aí eu vou falar mas como que surgiu? Eu estava na Paulista, um dia que estava um sol, pela manhã, tomando um café, e olhando aquelas pessoas... Claro, porque o café... o café com sassá. É extraordinário, gente. Daqui a pouco a gente já vai tomar um outro café fresquinho, porque o café, ele emerge o melhor da gente, não é verdade? O melhor, né? Se você está ali presente, eu falo da presença, né? Num café, numa conversa, nossa, vai emergindo coisas muito gostosas, né? E eu estava lá na Paulista, tomando um café e observando aquela correria das pessoas logo pela manhã, com aquele sol, as pessoas vai para lá e para cá, a pessoa com café entrava, pedia café, saía correndo. Então, vamos lá. A hora que veio, que me inspirou, por isso que essa sensibilidade que emergiu, é importante olhar para ela, sabe? E valorizar. Então, ela diz assim: luz que irradia a vida, passa despercebida por almas sedentas de vida, pois, perdidas, caminham cegas em plena luz. Impressionante, né? E aí ninguém olhava para aquela luz, para aquele sol, né? E nós somos almas sedentas de vida, né? Dessa luz. Então, assim, essas almas caminhando ali perdidas, né? Sedentas dessa vida, dessa luz, e que estavam ali desconectadas daquilo. E o quanto é interessante, né? Quando você traz essa questão da sensibilidade, me reporta quando eu estava, no ano passado, mergulhando, né, nessa essência, nessa luz, para construir um método que fizesse sentido para mim, que fizesse sentido para as pessoas. Ele emerge justamente disso, da pessoa mergulhar na sua essência, na sensibilidade. Ter muito mais clareza do que é importante para ela, porque quando a gente tem clareza, a gente vai atrás, a gente tem clareza da direção, né? A gente ativa tudo isso, né? E aí, ao ativar esse potencial que a gente coloca o potencial em movimento. E o colocar em movimento vai desde a ação nova que eu vou fazer, vou estudar psicanálise para colocar em ação, eu vou escrever, porque eu gosto de escrever e estava lá adormecido, né? Quantas coisas a gente passa a realizar a partir do momento que aquilo realmente tem um significado para mim, tem uma importância. E por isso que o método hoje que traz, ele acaba impactando tantas pessoas, porque ele justamente procura olhar isso como um movimento. Porque quando a gente acessa uma determinada meta, o que a gente busca, vem outra. Porque nós somos seres, né, sedentos de conhecimento, sedentos de coisas novas, sedentos de coisas novas a fazer. E aqui, Dora, agora, nós estamos caminhando para o nosso encerramento aqui. Tá. Então, Dora, qual é o próximo capítulo aqui da sua vida aqui, que você traz para a gente? Próximo capítulo. Quando você falou sedentos, né? O que me ocorre, assim, Freud fala que eu sou totalmente freudiana, né? Então, sim. Dá para perceber, dá para perceber que eu sou freudiana. Então, ele diz assim, que nós somos seres verdadeiramente desejantes. Então, eu me coloco nesta condição de ser
Desejante. E qual é o meu desejo atual, né? É o desejo do pensar, do saber. Então, esse final de semana eu estive, né, num congresso que ele estimulava esse pensar, esse saber, que foi muito, muito interessante sobre vários aspectos que, né, do comportamento contemporâneo, a questão das redes sociais, a medicalização. Então, foi muito, muito importante. Então, assim, essa busca, esse ser desejante pelo pensar e pelo saber. Né? Isso me define muito hoje. E aí, Sassá, é assim, né? A gente precisa entender. Ter a informação que nós temos hoje não significa ter conhecimento, não significa saber. Né? Então, nós estamos, de fato, sufocados por informação, mas sem o estímulo do pensar. Até agora, com a inteligência artificial, eu preciso pensar menos ainda. Muito menos, né? E aí onde entra a importância da pausa. Fundamental, né? E esse é retorno, né? Que nós vamos ter que fazer para o humano. Tem um estudo do Japão, que até comentaram nesse congresso, eu preciso até dar uma olhada nesse artigo, que o Japão, que sempre estimulou muito a informação, o conhecimento, ele começa na infância agora já a mudar isso, onde a criança ela não precisa ter tanta informação, mas ela precisa trabalhar a relação humana. Então, eles estão resgatando isso. Olha que interessante, né? Resgatando isso para que o humano esteja presente nas nossas vidas e não só essa coisa do distanciamento que a rede social nos leva, a tecnologia, né? A informação por si só, esse isolamento. Então, voltando para a sua pergunta, hoje o meu momento é esse desejo do pensar e do saber. E você sabe que recentemente no SXSW veio uma frase que me impactou muito, porque no mundo corporativo a gente sempre fala em fazer mais com menos. E o SXSW trouxe uma provocação que eu já vinha fazendo para muitos dos meus clientes, fazer menos com mais. Então, é fazer menos, mas com mais presença. É fazer menos com mais intenção. É fazer menos com mais significado. Isso muda tudo. Sem máscara. Sem máscara, com verdade, com intencionalidade, com autenticidade. Autenticidade. E aqui tem algo que agora a gente se encaminha para uma parte que eu gosto muito, aqui finalizando o nosso Café com Sassá, você viu que o tempo passa rápido, que é o aroma do café que fica. Porque sempre que a gente toma um café, fica aquele aroma no ar, que é aquela mensagem que fica. E aqui eu tenho 2 perguntas que eu trago. Uma delas é, Dora, como você gostaria de ser lembrada pelo mercado, pela sua família, lá na frente, quando encerrar esse ciclo atual que você está hoje? Como você gostaria de ser lembrada? Pensando no mundo corporativo, talvez assim lembrada como aquela que teve a coragem de levar a alma para as corporações. Ok. Pensando, né, na clínica, aquela que teve também a coragem de mergulhar na subjetividade humana e entender que o essencial é invisível aos olhos. E pensando na minha família, né, aquela que teve a coragem de se reinventar no meio da jornada. E esse se reinventar no meio da jornada, eu agora quero te fazer assim um convite. E ele é um convite para você se sentar para um café com a Dora de 10 anos atrás, quando estava fazendo aquela transição que foi dito que você era resiliente, onde você tinha tanta responsabilidade, sustentava muita coisa sozinha, né? O que você falaria
para essa Dora lá de trás, hoje, que alerta você daria a ela e o que você falaria para ela? Um alerta? Nossa, tantos. Tantos, nossa, muitos. Mas vamos lá. Um alerta seria: cuidado com o excesso de futuro. Aproveite mais o caminho. De novo, né? O alerta também estaria no: o essencial é invisível aos olhos. Esse seria um outro alerta. E observe mais o silêncio. Acho que seriam esses os alertas mais... Dorinha, que conversa, hein? Como sempre, os nossos cafés são sempre cafés muito profundos, né, Dora? Quando a gente senta para o café, às vezes para um vinho também, mas são conversas muito profundas, como a que foi aqui hoje, né? Então, obrigado por trazer não só a tua trajetória, como o que te trouxe até aqui, mas pela profundidade que você traz a cada fala que você nos presenteia. Obrigada, né, Dora? Sassá, obrigada. Então, porque quando a gente te escuta, né, Dora, a gente reflete muito sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Né? Sempre traz uma reflexão, sempre traz uma provocação, através dessa escuta genuína que você tem e desse olhar generoso de cuidado sobre o outro. Então, Dora, as conversas que eu tive, como a que eu tive com você aqui hoje, me lembram muito por que nasceu o Café com Sassá. Porque ele nasceu, porque no fim não é sobre quem você escolhe ser, mas de verdade é sobre o que você escolhe ser quando já não tem mais cargo nenhum ou poder algum na mesa. Sim, nossa. E aqui é onde está o grande valor efetivo que a gente tem quando a gente está falando de uma jornada, que sustenta uma jornada. Você pode fazer o que você quiser a partir de hoje. Você nunca estará começando do zero. Mas tudo vai depender de como você caminhou essa jornada, de como você transitou nessa jornada ao longo de tua carreira toda. O que você construiu, o que você plantou, que conexões você fez ao longo do caminho, para quem você ofereceu um café ao longo do caminho, com quem você sentou e escutou genuinamente uma pessoa quando estava trazendo as suas dores e tudo o que queria era só ser escutado. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Dora, você quer trazer uma mensagem final aqui para todos os que estão aqui no Café com Sassá? Claro que eu quero. Importantíssimo, né? Porque assim, estou saindo aqui do Café com Sassá, mas aqui tem um monte de coisa que daria aqui uma manhã inteira para a gente partilhar com vocês. Assim é o Café com Sassá. O Café com Sassá é a abertura. Nossa, mas tem coisa que eu queria ter falado e não deu tempo, né? Então, tem muita coisa. Mas, tudo bem, né? Vocês vão poder fazer perguntas ali pelas minhas redes sociais ou pelo LinkedIn. Tenho agora, né, a consultoria no final do ano que eu integrei, que é a Kern Ferro Consultoria em Riscos Psicossociais, que a gente está avançando bem, obrigada. Maravilha. Então, assim, tem muita coisa para partilhar com vocês, compartilhar também. Mas o que eu deixo, né, para quem nos acompanhou até esse momento? Não é sobre escalar uma montanha, né? Sobre chegar a determinar topo, não é sobre isso. Mas é ter a coragem de ouvir o seu silêncio. É ter essa coragem. Porque é só neste silêncio que você vai, né, se encontrar, e aí partindo da nossa frase lá do início, né, torna-te quem tu és. Exatamente. É nesse silêncio.
Então, não é sobre o outro, não é sobre expectativa, uma posição social, mas é aquilo que é a minha essência, que é o meu valor, aquilo que eu desejo para mim. Sobre a sua verdade. Sobre a sua verdade. Então, assim, o que eu deixo, né, não é uma afirmação, mas é uma pergunta, né, uma provocação, né? Eu costumo dizer assim, que dentro do meu trabalho, eu trabalho muito presença, escuta e provocação. Uma provocação é assim, o que você está deixando de ouvir que é seu, né? Aquilo que sua alma está gritando. O que a sua alma está gritando e que você não está escutando. Escuta, né? O que sua alma está gritando e que você não está escutando. Essa é a provocação, né? É mergulhar nesse silêncio para que você possa se ouvir e aí buscar a sua essência, né? Tornando-te quem tu és. Perfeito. Dora, obrigada por caminhar com a gente. Esse é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Nossa, muito bom. Talvez esse é um momento realmente para uma pausa, como você convidou agora, e também para se perguntar quanto da sua vida hoje é presença verdadeira e quanto ainda é piloto automático. O quanto eu estou deixando seguir, o quanto eu estou seguindo a correnteza. Esse é o Café com Sassá. Nos vemos no próximo episódio. E aqui nós vamos por um café fresquinho. Até. Beijo para todos.